Então, se o objetivo da filosofia é justamente questionar, levar a reflexão das diferentes opiniões, diferentes formas de interpretar o mundo e as coisas, não tem como pensar ética e moral exatamente da mesma forma. Observem que todos eles chegam a um ponto em comum, que é falar da ética e da moral sem prejudicar as pessoas, sempre favorecendo uma maioria ou sempre favorecendo o lado bom das coisas. Esse é o ponto em comum que está entre todos até agora, né? Mas aí, alguns defendem que isso é com mais ou com menos liberdade, alguns com mais racionalidade, outros com mais sentimentos. Aí vem as mudanças, as diferenças de percepção da ética e da moral. Como eu gosto sempre de trazer para a atualidade, para as questões atuais, eu espero que vocês estejam acompanhando as notícias, que eu vou hoje fazer a relação entre a transvaloração de Nietzsche, da filosofia de Nietzsche, sobre ética e moral, sobre o bem e o mal, com aspectos geográficos ambientais que estão acontecendo nesse momento. Tá? Eu vou jogar uma coisa em relação à outra, mas calma que tudo isso eu vou tentar que tudo isso aconteça até o final da aula, por isso prestem bastante atenção, porque o grande desfecho, assim, onde eu vou fazer tudo isso é bem lá no finalzinho da aula. Primeiro eu preciso que vocês entendam, pelo menos em parte, os conceitos, o conceito principal de transvaloração do Nietzsche, tá, gente? Então tá, outra coisa, é super importante que enquanto eu estiver explicando as coisas, vocês não esperem chegar lá no final para dizer, professora, aquela tua primeira frase lá que eu não entendi, porque aí você não entendeu aquela, você não entendeu o resto. Então, não tem problema nenhum dizer, professora, eu já vou saber que eu concluo o que eu estava falando e já abro espaço para fazer uma pergunta ou para tirar dúvida, tá, gente? Bem importante isso. E agora eu vou falar do Nietzsche, da transvaloração do Nietzsche. Então, legal que vocês também questionem. Então, tá. Dentro desses estudos mais modernos e atuais sobre o que seja ética ou moral, teve um cara bastante conhecido, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, certo? É assim que se pronuncia. Ele é do fim do século XIX, então ele é, assim, não vou dizer que ele é recente, mas ele também não é dos mais antigos, e ele foi o cara responsável por fazer a transição entre o pensamento filosófico moderno e o pensamento filosófico, contemporâneo, certo? Só colocar aqui. Ele vai fazer essa passagem do pensamento filosófico moderno para o pensamento filosófico contemporâneo, onde entram as questões contemporâneas mais em discussão. Contemporâneas por quê? Porque são aquelas mais comuns a nós também, no dia a dia hoje. Daí ficaria mais fácil de entender se não fossem as formas de questionamento, né? Mas também não é tão complicado assim. Bom, em relação à transvaloração, onde se aplica, o que é isso, de que forma eu interpreto, né? Segundo Nietzsche, eu vou tentar dar uma forma bem simples e concluída, tá? Assim, bem resumida, do que seja transvaloração. Transvaloração significa ir além dos valores, certo? Que tipo de valores? É você ir além dos valores de momento. É você questionar os valores morais da sua época. Então, por exemplo, assim, quando eu estou falando em ir além dos valores da nossa época agora, questionar os valores morais da nossa época, é fazer como, por exemplo, o Adorno e o Horkheimer fazem na escola de Frankfurt, ao questionar o que a arte virou, dizendo que a arte virou uma indústria cultural, onde hoje as coisas são feitas de acordo com o que é momentâneo, as músicas, as artes, não têm o objetivo de levar a reflexão, pelo contrário, tem como pano de fundo apenas falar do cotidiano, das relações pessoais, das relações amorosas, esse tipo de coisa, não tem uma profundidade de reflexão, não tem uma profundidade de questionamento, de crítica. Então, esses dois, eles fazem o quê? Eles estão fazendo uso da teoria de transvaloração do Nietzsche para falar da produção cultural atual. Porque o que eles estão falando? Eles estão tentando ir além dos valores de momento e estão questionando os valores morais atuais. Qual é um dos principais valores morais atuais? Por mais que a gente não fale disso e geralmente não coloque isso como um valor moral, a gente transforma isso em ações, que é o valor do consumir.
Gente, uma pessoa que esteja muito bem vestida, tá? Por menos conhecimento que ela tenha e por mais sem caráter que essa pessoa seja, ela com certeza no ambiente que ela chegar, ela vai ser atendida primeiro, ela vai ter mais respeito dos que vão estar ao redor e vai chamar mais atenção. Infelizmente, o ter e a aparência no nosso mundo atual está se formando, está se apresentando como um valor moral. E isso não pode acontecer. O Nietzsche fala que a gente precisa fazer, então, uma transvaloração. Nós precisamos ir além dos valores de momento. É preciso ver quais são os valores reais, questionar os valores morais. O que adianta ali a figura linda, maravilhosa, né? Tem um nome de poder na sociedade, mas é uma pessoa que não tem ética, que não tem moral, que não considera as outras pessoas, não valoriza as outras pessoas, que não é nem um pouco empática, que não tem resiliência nenhuma, ou seja, que não carrega com ela nenhuma das grandes virtudes da humanidade, segundo a filosofia, certo? E a única coisa que ela tem para deixar dela para os outros, né? O único valor dela é o valor do ter, é a figura, a massa só, né? Então, segundo Nietzsche, nessas situações a gente deveria fazer o processo de transvaloração, ir além dos valores de momento. Na maioria das vezes, filósofos, cientistas, pensadores, pessoas comuns do dia a dia, que têm o hábito de fazer a transvaloração, ou seja, que vão questionar os valores do momento e que vão querer questionar os valores morais que estão sendo aplicados e falar dos verdadeiros valores morais, falar dos verdadeiros valores dentro daquela lógica das virtudes filosóficas, essas pessoas ou elas ficam na periferia da sociedade, eu diria, elas ficam mais afastadas, têm menos amigos, ou são pessoas que são consideradas chatas, ou são pessoas, assim, elas não são os mais populares, não, tá? Os mais populares são aqueles mais frívolos mesmo, sabe? Aquelas pessoas do senso comum, do dia a dia, do papo recorrente, do clima, da música desculpa, eu ia falar da música sertaneja, mas não é só ela, né? Mas da música sertaneja, sabe as letras da música sertaneja, falando das relações, esse tipo de coisa, é aquela coisa mais superficial e cotidiana. Cadê a profundidade disso? Onde é que está o valor moral sendo pensado, percebido ali dentro? Pelo contrário até, né? Eu vejo muitas músicas, e aí não só sertanejo, mas eu percebo muitas músicas, daí tem no funk, tem no sertanejo, tem no pagode, enfim, vários tipos de classificação. Eu vejo muitas músicas que desvalorizam a figura da mulher, desvalorizam os relacionamentos, certo? Humanos. E aí, quando acontece isso, você reproduz, estilo indústria cultural, você se torna mais um robô que reproduz todas aquelas coisas sem nem raciocinar sobre isso, ou você faz um processo de transvaloração. Você vai além dos valores de momento. Mas está todo mundo cantando. Pois é, mas eu discordo. Eu não concordo, não vou cantar. Ou não gosto da música em si, ou discordo da letra. Isso não quer dizer que eu vou perder, ou pelo menos não deveria querer dizer, que eu vou perder meus amigos, ou vou perder os meus contatos do dia a dia, por conta de eu não concordar com o tipo de pensamento deles. No momento atual, nós estamos vivendo uma situação no Brasil que ela está bem oposta à transvaloração. Que momento nós estamos vivendo no Brasil hoje? No Brasil hoje, enquanto sociedade, tá? Enquanto sociedade no Brasil hoje, a gente não está questionando as coisas. Existem duas polarizações, que ou você é contra ou você é a favor. E eu não estou falando apenas da política, eu estou falando em todos os âmbitos. Ou você é ser, ou você é ter. Não se busca um equilíbrio. Ou você acha importante ter muitas coisas, ou você acha importante ser um hippie, lá um neo-hippie, né? Aquela pessoa que largou tudo que signifique material para viver só na contemplação, no raciocínio. Por que não o equilíbrio das coisas? E o equilíbrio só vai acontecer no processo de transvaloração, porque ali eu vou além dos valores de momento, mas eu não estou, em nenhum momento o Nietzsche diz para você não levar em consideração os valores de momento, tá? Não é simplesmente abandonar. Você tem os valores de momento, eles fazem parte do teu dia a dia, não tem o que fazer. Mas que tal questionar esses valores? Que tal tentar ir além desses valores?
certo? Não é pisar em cima, é ir além, ir à frente disso, tá? E esses valores morais que a gente tem hoje, e os de antigamente, é para analisar assim na transvaloração. Os valores morais, eles ainda se aplicam? Quais valores antigos ainda se aplicam no nos dias atuais? E quais valores atuais devem permanecer? E geralmente, segundo Nietzsche, como o bem tem que prevalecer sobre o mal e a forma do bem prevalecer sobre o mal é através do amor, o Nietzsche vai dizer o seguinte: a transvaloração está em carregar valores que não denigrem ninguém, que não diminuem nenhuma outra pessoa. Se você carrega valores que só lembram o bem, que só lembram a moral, que só lembram as coisas boas, que só vão trazer frutos bons, então você é uma pessoa que está conseguindo fazer uma transvaloração, está indo além dos valores de momento, tá bom, gente? Tá, outra coisa que o Nietzsche fala sobre a transvaloração quando eu transformo ela em conceito. Ele diz que a transvaloração é a força vital, né? Ela é uma força vital e que essa força vital é o único valor absoluto. Ó, quando eu falo em absoluto, isso é muito questionado na filosofia, na ciência, né, na educação, em todos os sentidos, porque quando eu estou falando absoluto, eu estou falando naquele aspecto religioso, naquilo do que é e do que não é, não tem meio termo, tá? Então, vamos lá, vou voltar. Para o Nietzsche, certo? A transvaloração é o seguinte, é uma força vital. E essa força vital, ela é o único valor absoluto. Tá, mas como assim força vital? Que força vital seria essa? A força vital que o Nietzsche está falando é o impulso que todo ser humano tem de criar e de mudar. Então, eu vou colocar, ao invés de colocar força vital, eu vou colocar esse termo ali, tá? Então, a transvaloração seria o quê? O impulso de mudar e de criar, sendo o nosso único valor absoluto. Todos os outros valores são possíveis de mudar. Os valores de momento, os valores morais, todos eles têm que passar por transvaloração. Todos precisam mudar. O único valor que não precisa mudar, que não vai mudar, é o impulso do ser humano de criar coisas novas e de mudar. Então, assim, viram como é complicado? A única coisa que eu não mudo é o meu impulso de mudar. Não sei se vocês estão entendendo. Vai, fala para mim aí. Como é que tá até aqui, gente? Tudo certo. Até agora tá tudo bem. Tá, mas essa parte não confundiu um pouco vocês, assim? Que o nosso impulso de mudar é a única coisa que não pode mudar. É a nossa verdade absoluta, o nosso valor absoluto. Schrödinger é pior. Não estou entendendo. Eu disse Schrödinger é pior. Sim, mas se vocês estão entendendo até aqui, tudo bem. Significa o quê? Você vai controlar, agora aquela coisa entre razão e sentimento. O Nietzsche é mais razão, tá, gente? Ele fala da supremacia da razão e para controlar os desejos, certo? Para controlar, lembrem desses termos todos que eu já expliquei para vocês, o que quer dizer razão, o que quer dizer desejo, né? Então, o Nietzsche ele se posiciona da seguinte maneira, ele diz que precisa ter uma razão para controlar os desejos e essa razão e esses desejos trabalham juntos no processo de transvaloração, que é você ir além dos teus valores de momento e lembrar-se sempre que todos os valores mudam, só tem um que é absoluto, que é, logicamente, o impulso de mudar. Então, a gente vai ter impulso de mudar constantemente, o tempo todo. E esse impulso de mudar é justamente a transvaloração que faz com que a gente vá além das coisas do momento, certo? Quem aqui nunca quis mudar nada? Vocês, além de estarem mudando fisicamente, porque estão crescendo fisicamente, todos vocês estão numa idade de muita mudança psicológica, cognitiva, sentimental mesmo, né? Vocês estão nesse processo intelectual de todas essas mudanças ao mesmo tempo. Então, nessa idade que vocês estão, é onde está o maior processo de transvaloração que o Nietzsche fala, porque é onde está o maior impulso de mudar, de transformar, a vontade de querer ir além dos valores de momento. É aquela situação em que tudo que o pai e a mãe falam, eu não simplesmente mais aceito como eu era quando eu era pequeno. Agora eu questiono, eu quero saber, tá, mas por quê? Como assim? Não acho que isso está certo, eu penso diferente. É um momento de transvaloração
que o Nietzsche fala, tá? Só que essa transvaloração toda ela tem que ser feita por amor. Por quê? Porque daí sim você está fazendo transvaloração, você está indo além do bem e do mal. O bem tem que estar acima do mal, mas quem é capaz de mudar todos os dias está acima do bem e do mal, certo? Está conseguindo usar do amor pela vida, pelo conhecimento, pelas suas capacidades de mudança para transformar as coisas, certo? Essa vontade de mudança, segundo Nietzsche, ela tem que ser uma constante em todo ser humano para poder criar o impulso de mudança, tá? Vamos lá. Agora falar da moral do Nietzsche, ou moral nietzschiana, que a gente chama, certo? A moral para o Nietzsche é o seguinte, é você questionar a origem do bem, ele questiona, né? O Nietzsche, para poder falar de moral, ele questiona a origem do bem e a origem do mal. Puxa vida, estava tudo bem até agora. Eu tinha entendido tudo que era bem, tudo que era mal para a filosofia, beleza? Aí, de repente, vem alguém que questiona a origem disso, a origem do bem, a origem do mal. E para vocês terem uma ideia, o Nietzsche fala nas obras dele, é bem interessante, que ele fala o seguinte: o bem não quer dizer bondade, necessariamente. O bem, segundo Nietzsche, o bem quer dizer nobreza. O bem quer dizer a força de quem consegue amar a vida como ela é, independente das coisas que aconteçam, sempre acima do bem e do mal está o teu amor pela vida, certo? Eu vou dar um exemplo disso, que é o seguinte: quando você passa por situações aleatórias e extremas na sua vida, como é a situação que eu vivi na semana passada agora, se você tem toda essa carga de conhecimento, o processo de transformação sentimental, ele é muito melhor e maior, tá, gente? Por isso que eu digo, conhecimento, ele não é só para adquirir conhecimento para você saber trabalhar e tal. Ele faz você aprender a ter até uma gestão pessoal das suas emoções de uma forma melhor, para que você não entre em depressão, em ansiedade, essas coisas. Se você tiver conhecimento, você consegue gerir melhor a tua parte interna, os teus sentimentos, a tua racionalidade. E a filosofia é maravilhosa para isso. É pensando na transvaloração do Nietzsche que as coisas, por exemplo, para mim, aconteceram de uma forma mais interessante. Por quê? Porque se o bem não quer dizer bondade, mas a nobreza da força de quem ama acima das coisas que estão acontecendo, independente do que esteja acontecendo, você se apega a alguma coisa. No caso do Nietzsche, como ele fala, o bem é você saber como ser apaixonado, como você amar a vida acima daquilo que ela te apresenta. Apesar das coisas boas, apesar das dificuldades, qual é o teu foco principal? Qual é o teu impulso principal, o teu amor principal? O amor à vida. Segundo Nietzsche, todo ser humano que tem amor à vida é capaz de fazer transvaloração, de transformar a situação atual que está vivendo. Tá? Então, independente do que ocorra, acima de qualquer coisa, está o teu amor pela vida. E você entende que tudo aquilo que está acontecendo durante ela são fatos, alguns que você controla, outros dos quais você não tem controle, mas que não tem como fugir também. Não tem como voltar atrás, certo? Então, você lida com a situação fazendo transvaloração. O impulso de criar, o impulso de mudar. Você tem duas alternativas: ou você cai, ou você se reergue, ou você é resiliente. E você tem que optar, certo? Esse é o processo de transvaloração dentro da moral nietzschiana. O que é a moral nietzschiana, então? É entender que o bem não quer dizer bondade, mas o bem quer dizer a nobreza de amar a vida acima de qualquer coisa, tá? Esse é o bem para o Nietzsche, ok? O bem para o Nietzsche não é bondadezinha, ser bondoso para os outros, mas é ter a nobreza interna de amar a vida acima de qualquer outra coisa. Independente do que aconteça, você não deixa de amar a própria vida. Entende que as pessoas não são iguais, entende que em nível de força, ele também fala sobre isso. Nem todos vão ter o mesmo bem dentro de si, porque tem, não de bondade, esse da força, tá? Porque assim, ó, tem esse da força não, esse da nobreza, de amar a vida acima de tudo. Porque ele diz que tem pessoas que têm força para isso e pessoas que têm menos força para isso. Todos têm que buscar dentro de si para poder atingir essa moral nietzschiana, para você poder ser uma pessoa realmente que gosta de viver eticamente, você tem que buscar dentro de ti esse bem, que é essa nobreza de amar a vida acima de todas as coisas, independente do que aconteça,
Você ama a vida pela vida em si, certo? Agora, ele diz que a vida busca situações e busca estruturas para nos corromper também. Quais seriam essas estruturas que a vida busca para nos fragilizar? Lembrem que aqui eu estou falando de bem e mal, da disputa entre o bem e o mal. E o Nietzsche falou que o bem não é a bondade em si. Vou repetir pela milésima vez, né? É a nobreza de amar a vida acima de qualquer coisa. E aí ele diz que o que acontece, aí é uma crítica dele, inclusive, às religiões, é falar que para a gente não ter força de enfrentar a vida e as coisas que acontecem durante ela, o mundo e as religiões e as crenças ao nosso redor, eles vão criando estratégias para dominar a tua mente. Eles vão criando formas de te enrolar, né? De te... mas tudo bem, eu não tenho medo da morte porque eu sei que depois dela vai vir a vida eterna. Então, essa é uma estratégia para não te fazer pensar sobre a vida. Você pensa sobre a morte, quando deveria ser o contrário. Você tem que pensar que se a tua crença é que que durante a morte há uma segunda oportunidade, que bom. Então você se mantenha pensando nessa segunda oportunidade, mas valoriza a vida que você tem nesse momento, tá? Nesse momento você tem vida. Valorize a sua vida e assim, ó, pense nessa situação de... Ai, desculpa. Peraí que eu bati. Eita! Agora mudei tudo. Só um pouquinho. Aí, desculpa. São as minhas imagens. Então, o que acontece? Através do amor que você tem à vida, você consegue valorizar as outras transformações. Mas e cadê o mal nessa história toda? Quem é o mal? Qual é a lógica do mal? Se o bem é isso, qual seria o mal? O mal é você se tornar corrompido. É você não entender que você tem que amar a vida independente do que aconteça nela. É quando você é subjugado pelos males do mundo. Acontece qualquer coisa e você decai. Aí é o mal que está prevalecendo sobre você. Não é o mal de maldade, de demônio, desse tipo de coisa. É o mal de você prejudicando a si mesmo por não reagir e por não amar a vida independente do que aconteça. Certo? Segundo ele, forte não é quem nega a vida ou nega os sentimentos. Forte e racional é aquele que vive a vida apesar das situações que ela apresenta. E isso entra na moral de Nietzsche sobre o bem e o mal. E qual é a forma de você ter toda essa força, né? Para ter essa relação toda com a vida, acima desse mal, acima das coisas que ela te apresenta? É o amor. Segundo ele, o amor de verdade não é aquela situação toda escrita nos romances e tal. Amor mesmo é você entender que a vida deve ser valorizada, não importa o que aconteça durante ela, certo? Ele critica um pouco também essa questão da busca de razão, sempre razão. Olha só que interessante, ele é um cara racional, ele escreve mais dentro da área racional do que da área das paixões. Ele diz que, pelo contrário, a gente tem que tentar deixar um pouco as paixões de lado e os sentimentos e agir mais racionalmente. Mas, apesar disso, ele critica a busca eterna da razão, porque a gente não vai ser apenas racional. Embora o racional deva falar mais alto, não se deve buscar sempre ser acima de tudo racional. Você tem que aprender a lidar com o racional e o sentimental, tá? E aprender a nunca renunciar à ética. Manter-se sempre dentro de uma liberdade ética, tá? Você tem a possibilidade de escolher ser ético. Então, você reconhece a diferença entre as pessoas e vive essa ética, tá? Até aqui. Quero saber como é que tá. Ô, Pro, se ele valoriza tanto a razão, por que ele fala tanto do amor à vida? Isso pode ser uma coisa não tão, entre aspas, racional, porque você vai estar pensando em algumas coisas que estão acontecendo e tal. Não, mas é que ele, assim, ó, ele não é alguém que coloca ele coloca a razão como importante, a supremacia da razão. Ela tem que, como é que eu vou te dizer? Ela tem que ser maior. Mas isso não quer dizer que ela tenha que ser única. Ela só existe, essa supremacia da razão, no Nietzsche. A supremacia da razão existe para controle dos teus desejos, mas não para acabar com a tua parte sentimental. Pelo contrário, é para você controlar ela. Para você não fazer coisas assim, sabe, no impulso. A racionalidade no Nietzsche está em você, a supremacia da razão, como é o termo que ele usa, está em você saber
controlar, certo? Os teus desejos, você saber controlar os teus sentimentos. Não deixar que eles não existam, só saber controlar. Saber quando manifestar, Obrigada. quando não manifestar, entende? Aí, falando dessa ir além dos valores, falando da transvaloração do Nietzsche, e que é ir além dos valores de momento e questionar os valores morais, eu quero trazer para vocês duas coisas à reflexão hoje, que estão acontecendo agora, que aconteceram nesses últimos dias, mas devido à situação de pandemia, só se fala na pandemia, a gente está meio que deixando outras coisas do mundo passarem batido. Como, por exemplo, as grandes transformações que as nossas ações cada vez mais têm feito em relação à natureza. Lembra que eu falei que eu ia relacionar com a geografia, com a parte natural da geografia? Pois é, eu acho que está na hora do ser humano fazer uma boa transvaloração, ir além dos valores capitalistas de momento, certo? Ah, pronto, falou a comunista socialista. Não, eu não ligo a mínima para essas coisas. Para títulos, para rótulos, capitalista, socialista, comunista, não ligo a mínima. Eu acho que nós temos que ser humanos, acima de tudo e qualquer coisa. E para a gente poder fazer esse processo de transvaloração e para a gente de fato entender a vida com as coisas que ela vem e questionar os valores de momento, esses valores da compra, do gasto, do ter, a gente tem que dar uma olhada na situação que está acontecendo. E aí você consegue fazer transvaloração. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, dois. Um do extremo norte da América e um do extremo sul da América, das últimas 48 horas, 72 horas. Olha só o que a gente está fazendo. Vocês devem ter ouvido falar da invasão de nuvens de gafanhoto que estão vindo pela Argentina, que invadiram as áreas de plantação da Argentina e que, segundo as observações de quem está por ali, essas nuvens de gafanhoto estão se aproximando do Brasil, do Rio Grande do Sul. Aí vocês pensem comigo, da onde esses gafanhotos? Olha, é muito simples. Basta vocês reunirem tudo que vocês já conhecem de geografia até agora e vocês conseguem entender o que está acontecendo. Pensa comigo. Em que região do mundo eu estou quando eu falo em Argentina, sul do Brasil? Eu estou falando de uma região de bioma de pradaria, de estepe, de pampa. O que se faz ali? Você destrói a região, você aniquila os biomas e os ecossistemas que vivem ali em função do plantio, tá? Do plantio de quê? Como é que fala? Pasto para criação de gado. E isso está crescendo cada vez mais naquela região. Tá, só que para você ter uma área de criação de gado, os animais silvestres que vivem por ali, certo? Desculpa. Os animais silvestres que vivem por ali, eles vão ou morrer ou se afastar, certo? Numa possibilidade deles se afastarem, é claro que eles não vão encontrar comida tão facilmente em outras regiões e vão morrer também. O que a gente fez? Rompeu com a cadeia alimentar. De que jeito? Se você mata esses animais, eles eram os predadores de gafanhoto. Você está matando os predadores de gafanhoto. Numa cadeia alimentar, quando você mata o predador, certo? O que acontece do outro lado? Prolifera. O que ocorreu com os gafanhotos? Uma proliferação. A última vez que isso aconteceu foi por conta de uma catástrofe climática na mesma região e foi em 1917, faz mais de 100 anos. Certo? Mas o descontrole agora do ser humano, avançando sobre as áreas de estepe e pradaria, para poder aumentar a área de criação de gado, fez com que os animais silvestres se afastassem, morressem, fossem caçados, e aí a proliferação dos gafanhotos. Olha que legal o ciclo. O ser humano tira ou mata espécies para poder produzir no campo. Essas espécies não se alimentam dos gafanhotos, os gafanhotos proliferam e vêm fazer o quê? Destruir os campos. Vocês entendem isso? Tá? Professora, na China teve uma campanha para destruir pragas, tipo, eles matavam vários ratos, essas coisas assim, incluindo passarinho. Aí encheu de inseto tudo lá, comendo todos os campos. Eles não tinham mais produção. Uhum. Então, Isso na Índia... Quando foi?
Eu não me lembro se foi um mês ou 15 dias atrás, na Índia, mesma situação, proliferação de gafanhotos, mesma lógica, tá? Aí agora eu estava aqui no sul da América, eu resolvi pegar 2 exemplos, mas esse outro para mim eu acho que até é mais alarmante, que é agora a gente vai para o norte da América. Vamos lá para a região do Canadá, do Alasca. Nós estamos nas zonas térmicas da Terra, lá de geografia. Nós estamos na zona polar ou glacial ártica, que começou o verão no hemisfério norte no dia 21 de junho, mesmo dia que começou o nosso inverno aqui. No dia 23 de junho, não, no dia 22 de junho, antes de ontem, segundo dia de verão deles, foram registrados no Ártico temperatura, gente, de 38 graus. As temperaturas no Ártico costumam ir de menos 60 a 10 graus no verão, às vezes indo a 15. Gente, eles tiveram temperatura de 38. Sabe lá onde tem urso polar? Lá onde tem aqueles grupos de inuites, também chamados comumente de esquimós? Sabe aquelas regiões bem congeladas do planeta? Pois é, eles tiveram uma temperatura registrada de 38 graus. Além de provocar um degelo cada vez mais acelerado, se isso se mantiver durante o verão para eles, muito mais rápido do que aquilo que era previsto. O ser humano jamais previu 38 graus no Ártico, nunca. Nem os mais catastrofistas, as pessoas mais, sabe, distópicas, nunca pensaram em 38 graus no Ártico, que foi registrado antes de ontem. Além disso, o tipo de vegetação de líquens e tal, que vai proliferar em grande quantidade lá, são tipos de líquens e de gelo que são tóxicos e que vão para a atmosfera e que vão para a água do mar. Então, pode matar espécies, pode estar deixando muita gente que vive nessas regiões mais geladas doentes, porque elas não estão entendendo, o organismo não se adapta tão rápido. Está sendo um problema grave. No segundo dia de verão, a gente tem 3 meses de verão, certo? Para eles lá. 38 graus é algo inimaginável antes. Então, quando eu penso em gafanhotos proliferando, porque a gente precisa produzir, a gente precisa plantar, a gente precisa criar gado, a gente precisa gastar dinheiro, né? Ah, mas não vai deixar de comer? De jeito nenhum. Mas controle-se, por favor. Não precisa o abuso, o exagero. Lembre-se que o gado que é produzido lá não é só para corte, tá? É gado para couro também, enfim, para um monte de outras funções. E vamos pensar aqui no norte também. Gente, temperatura de 38 graus no Polo Norte, tá? Na zona glacial norte. Vocês imaginem, é Papai Noel andando de bermuda. É uma loucura. Não existe, é uma situação totalmente desfavorável para a saúde ambiental do planeta. E aí tudo isso abastecido e nutrido pelo quê? Pelo nosso valor de momento, que é o valor de consumo e de acúmulo cada vez maior. Certo? As pessoas, essa história de fechar a torneira, que bobeira, já falaram tanto disso, eu nem ligo, nem faço isso. É assim que as pessoas estão se posicionando. É como agora a Covid, pensa na Covid. Primeiro veio aquele alerta, aquele alarde, todo mundo usando, todo mundo se afastando, grandes áreas em lockdown, e aí a gente começou a usar máscara e tudo. Aí o que acontece com o ser humano? Ele cai na zona de conforto. Já passou 3 meses, eu nem peguei até agora. Não precisa de máscara. Hoje eu não vou de máscara. Hoje está muito calor. Hoje não sei o quê. E aí, quando vê, dá essas explosões. Tinha tanta gente elogiando Curitiba, porque em Curitiba o prefeito não fez essa bobagem de fechar restaurantes e bares. E está todo mundo vivendo economicamente bem. O comércio continuou. Que bom. Pronto, semana passada, fecha Curitiba, porque o número de casos simplesmente explodiu. Não tinha mais espaço em hospital, não tinha mais espaço em lugar nenhum. De uma hora para outra, a coisa foi tão rápida que ninguém imaginava, ninguém percebeu que estava nessa situação toda. Olha a nossa situação climática aqui, tá? Já era para estar frio agora. Frio a ponto de matar os pernilongos, gente. E não está acontecendo. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. Vou passar o trabalho agora, porque eu acabei de ver que falta menos de 1 minuto. Eu vou passar o trabalho para vocês lá. Eu vou explicar também por áudio, tá? Mas qualquer coisa me pergunta. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a relação entre uma coisa e outra e o que é transvaloração. Ok? Passar. Crescer acima desses valores de momento. Beijo, gente. Até semana que vem.
Tchau, professora.